Vamos lá. Segundo órgão, que é um órgão extremamente importante, é o Conselho da Magistratura. Porque o Conselho da Magistratura ele tem o mesmo problema do, do órgão especial. E quando o Código de Organização e Divisão Judiciária está falando sobre o Conselho da Magistratura, ele vai lá e fala assim: o Conselho da Magistratura terá sua competência definida no regimento interno. E tu já assimila aquilo ali e não precisa saber as competências do Conselho da Magistratura, porque tem que estar no regimento interno. Só que o Código de Organização e Divisão Judiciária traz uma série de atribuições para o Conselho da Magistratura relevantíssimas. Inclusive, a mais relevante para ti que vai ser juiz ou juíza substituta no estado do Paraná. Que é o Conselho da Magistratura que julga o teu estágio probatório, que julga o teu vitaliciamento. E é ele que indica a aplicação da pena de demissão caso o juiz não vá ser vitaliciado. Então vamos falar desse órgão tão importante no Conselho da Magistratura, que é um órgão específico da jurisdição do estado do Paraná. Em outros estados eu não tenho esse Conselho da Magistratura. Lembrando, o Conselho da Magistratura não tem nada a ver com o CNJ, uma espécie de CNJ estadual. O Supremo já definiu há muito tempo atrás, lá na Constituição, logo que a Constituição de 88 entrou em vigor, que é inconstitucional conselhos de justiça estadual, ainda mais formados por elementos alheios ao Poder Judiciário. Então só tem o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho da Magistratura é um órgão interno do tribunal. O tribunal funciona através do Conselho da Magistratura. Esse Conselho da Magistratura ele tem 7 membros. 3 natos e 4 eleitos. Então eu tenho 3 membros natos, que é o presidente do Tribunal de Justiça, o primeiro vice e o corregedor-geral da Justiça. E eu tenho 4 membros eleitos. 4 desembargadores eleitos na mesma sessão que elege o corpo diretivo. Perfeito? Ótimo. Vamos falar então. Olha só, eu tenho bastante atribuições para o Conselho da Magistratura. Se vocês lerem grosseiramente o Código de Organização e Divisão Judiciária, vocês deixam o Conselho da Magistratura meio que de lado. O que vai dizer? Que as atribuições são definidas no regimento interno. Sim. Só que eu tenho várias atribuições do Conselho da Magistratura dentro do Código de Organização e Divisão Judiciária, essenciais para nós. Então, a primeira delas, talvez a mais importante para vocês, para nós, porque eu já fui juiz substituto, que é indicar a aplicação de pena de demissão ao juiz substituto e ao juiz de direito. Por quê? Porque é o Conselho da Magistratura que julga o teu vitaliciamento. Então, se tu ainda não foi vitaliciado, tu pode estar até na entrância final, tu pode já ser titular de vara de entrância final e não estar titularizado. Quando eu entrei no tribunal em 2012, a carreira estava muito rápida, e eu tenho um colega que era titular na região metropolitana de Curitiba com 8 meses de carreira, 8, 9 meses de carreira. E não estava vitalício, já era juiz titular. Então, a indicação da aplicação de pena de demissão, nesse caso, se o Conselho da Magistratura indica a pena de demissão, fica o juiz automaticamente afastado das funções. E ele perde o direito à vitaliciedade. Em que sentido ele perde o direito à vitaliciedade? No sentido de que eu não terei o chamado vitaliciamento por decurso de prazo. Se o Conselho da Magistratura não indica a tua pena de demissão no prazo de 2 anos, tu vitalicia por decurso de prazo. Agora, se o Conselho indica a aplicação da pena antes dos 2 anos, suspende o teu estágio probatório, isso quer dizer a perda do direito de vitaliciedade. Tu não vai mais ficar vitalício por decurso de prazo. Então, ficam automaticamente afastados das funções com perda do direito à vitaliciedade, ainda que a aplicação da pena ocorra após o decurso daquele prazo. Porque o Conselho da Magistratura não aplica a pena, ele só indica a aplicação. Quem aplica é o órgão especial. Perfeito? Ótimo. Segunda atribuição legal do Código de Organização e Divisão para o Conselho da Magistratura. Indicar 3 juízes para o Conselho de Supervisão dos Juizados. A gente já vai falar disso. Ele opina sobre o pedido de reversão do magistrado opinado por invalidez. Lembra, quem decide? Órgão especial. Mas o Conselho da Magistratura opina. Terceiro, quarto, elaborar o regimento interno do concurso da magistratura.
Então foi o Conselho da Magistratura que incluiu o direito previdenciário no último concurso, que manteve nesse. Deliberar sobre a remoção ou promoção dos titulares de ofício do foro extrajudicial, do foro judicial, desculpem, do foro extrajudicial a remoção é por concurso. Aplicar penalidades a servidores e agentes delegados. Então, olha só, quem aplica penalidade ao juiz, órgão especial. Quem aplica penalidade aos servidores e agentes delegados, Conselho da Magistratura. Aos agentes delegados, o Conselho da Magistratura pode aplicar a pena de perda da delegação, que é a pena máxima. Os juízes e o corregedor geral também pode aplicar penalidade aos servidores e agentes delegados. Só que os juízes e o corregedor não podem aplicar pena de demissão e também não pode aplicar pena de perda da delegação. Só quem pode aplicar demissão e perda de delegação é o Conselho da Magistratura. E quais são as penas que o Conselho da Magistratura pode aplicar? Pena de advertência, lembrando que a pena de advertência, censura e devolução de custas pode sim ser aplicada em sindicância, desde que respeitado o contraditório e ampla defesa. Então ele pode aplicar o Conselho da Magistratura, pena de advertência, censura, devolução de custas, suspensão e de demissão. Quem não pode aplicar pena de demissão? O juiz e o corregedor. Nesse caso, o juiz e o corregedor vão emitir um relatório conclusivo no sentido da aplicabilidade ou não da pena de demissão. Show? Vamos lá. Acabou? Não, tem mais atribuição do Conselho da Magistratura. Olha só. Ele vai deliberar sobre anexação de escrivanias e acumulação do foro extrajudicial com o foro judicial. Isso não tem mais no Paraná, mas há muito tempo atrás havia essa possibilidade de determinar que o foro extrajudicial custeasse o foro judicial. Então o sujeito ia lá, tinha um tabelionato e ele tinha o dever de custear o cartório, o foro, né? o cartório da vara civil, por exemplo. Ele pode declarar regime de exceção em unidade judiciária. É o Conselho da Magistratura que define as atribuições do juiz diretor do fórum. E nós temos ainda outras atribuições no próprio código, a gente vai ver daqui a pouquinho. Declarar o abandono do cargo pelo servidor e julgar recursos. De quem? Das decisões do juiz corregedor do foro extrajudicial ou do juiz de direito, né, no caso de servidores, e do corregedor geral de justiça. Das decisões originárias do Conselho da Magistratura, cabe recurso ao órgão especial. E esse recurso, ele só não será recebido por intempestividade. E ele possui duplo efeito. Então, o juiz aplicou uma pena de advertência para o servidor, ele recorre. Rogério, o recurso não ataca os fundamentos específicos da decisão, viola o princípio da dialeticidade. O juiz pode negar o recebimento? Não. Só a intempestividade permite que o juízo que proferiu a decisão não receba o recurso. E ele possui duplo efeito suspensivo e devolutivo. Show? Vou fechar aqui esse bloco para não ficar muito longo e a gente já volta.